Zacarias capítulo 9, a leitura será feita a partir do versículo 14 até o versículo 12 do capítulo 10. Nós acompanharemos a leitura do final do capítulo 9 e seguiremos a leitura que vai compreender todo o capítulo 10 de Zacarias. Antes do nosso acampamento, nós tivemos uma mensagem em Filipenses convocando a igreja à marcha, em unidade, mesmo pensamento, mesmo propósito, não fazendo nada por vanglória, mas por humildade, glorificando ao Senhor, então, através dos seus dons e talentos. Nós vamos voltar agora, vamos retornar para Zacarias, que tem sido o livro estudado pelas manhãs, e na sequência, o que é que nós já vimos? Vamos lembrar juntos aqui. Os capítulos 9 e 10, eles falam a respeito do reino messiânico de Jesus Cristo. Uma profecia antiga, extremamente precisa. Nos primeiros versos, os versículos de 1 a 8, o Senhor revela ao profeta que o palco, o cenário da história já está montado. E a profecia, então, ela vai descrever a conquista de Deus sobre as nações. De que maneira? Deus tem as nações, o mundo em suas mãos, a Escritura é clara a respeito disso, e as terras conquistadas, elas são descritas, reino após reino sendo subjugado. Você tem, versículo 4, uma referência aos reinos da Síria, aos reinos também da Fenícia, Síria e Fenícia, Filístia, versículos de 5 a 7. Você tem a preservação do povo de Deus, Jerusalém, no versículo de número 8. Então, a conquista, ela vai sendo feita, ou ela vai sendo desenvolvida, desenrolada na história, através do levantar de um jovem conquistador chamado Alexandre o Grande, que foi um imperador da Macedônia. Alexandre, então, ele vai subjugar todos os reinos que perseguiram ou que enfrentaram e de certo modo trouxeram sofrimento para o povo de Deus. Nada disso fugindo ao controle do Senhor, porque nós sabemos que o reino prometido ou o reino aguardado não seria o reino de Alexandre. Mais adiante, o Império Macedônico ele vai cair, outros reinos eles surgem, o último deles, nos dias do Messias, o reino de Roma, o Império Romano. O que é que nós aprendemos então com tudo isso? O cenário ele é preparado, reinos são subjugados para que toda a estrada fosse construída até a chegada do Messias. A partir do versículo de número 9, nós vimos então a profecia a respeito da vinda do Messias. Aqui é uma referência à sua primeira vinda. Versículo de número 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Profecia extremamente precisa, não faz referência a nenhum outro rei conquistador, senão Jesus Cristo. E as características do Messias, elas são descritas aqui e elas são bem diferentes das características dos outros imperadores humanos. Este rei é reconhecidamente o Rei dos Reis. Esse Senhor, ele é visto na Bíblia como o Senhor dos Senhores. E como ele, então, é revelado na palavra que Deus confiou ou conferiu ao profeta. Primeiro, ele é justo, é uma referência à justiça de Cristo, que iria caracterizar o seu governo. E vejam que a paz verdadeira viria somente através do justo reinado do Messias. Quais as reações que são provocadas, por exemplo, no coração dos homens, quando o sentimento de vingança toma-lhes a alma? É de dar um troco, é de pagar com a mesma moeda. O rei, então, justo, ensinaria que a paz ela deveria vir através da proclamação das boas novas de paz. Recentemente nós acompanhamos de uma forma muito dramática este martírio de 21 homens cristãos egípcios. E o interessante é que as imagens elas são bem restritas, elas são poupadas,
Mas se você prestou bem atenção, eles foram mortos à beira do mar, às margens do mar. E em uma das imagens que os terroristas do Estado Islâmico eles apresentam, depois que eles são degolados, e é uma morte sofrida, as águas do mar elas ficam vermelhas com o sangue daqueles cristãos. O áudio foi preservado quando, antes de serem mortos, eles declararam a sua fé no nome de Jesus Cristo, que nos faz lembrar as palavras daqueles que sofreram perseguição nos primeiros séculos da era cristã. Tertuliano, por exemplo, pai da igreja, à medida em que a igreja era perseguida durante o Império Romano, ela cada vez mais se multiplicava. Tertuliano então disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A semente da igreja, ela é composta, ela contém como ingrediente principal, a essência principal, o sangue dos cristãos. Então Jesus viria trazendo justiça, ele viria trazendo salvação, ele é o único que tem posse e direito para salvar o homem, e ele salva quem ele quer. Ele pode dar salvação a um povo que não merece, porque ele é justo. E é isso que ele fez conosco. Nenhum de nós merecia salvação. Nenhum de nós pode ou poderia se apresentar como justo por sua própria obra ou por seu próprio mérito diante do Senhor. Jesus Cristo, então, o Messias prometido, o Rei que vem, é descrito no profeta Zacarias como aquele que traz salvação e dispensa a salvação. Ele dá a quem quer. Por isso que o Evangelho ele é tão poderoso e deve ser pregado. Porque à medida em que o Evangelho é pregado, nós então fazemos aquilo que deve ser feito. Nós cumprimos a ordem de Jesus e o poder de salvar, ele vem de Jesus, através da pregação do Evangelho. Ele é um rei humilde, também, versículo 9 descreve isso. Em contraste com Alexandre, com Nabucodonosor, ou com qualquer outro rei humano, Jesus é humilde. A humildade dele ela é vista nesta profecia, o cenário que vai se cumprir mais adiante, quando ele entra montado em um jumentinho, cria de uma jumenta. Que outro rei na história responde à descrição desse versículo? Todos os reis foram orgulhosos. Todos os reis, não obstante toda aquela encenação que era feita para que eles lembrassem de sua mortalidade, de sua finitude, de que eles não viveriam para sempre, tudo aquilo era encenação, porque todos eles queriam agir como se deuses fossem. Jesus, diferentemente, sendo Deus, ele se apresentou humilde, e no versículo de número 10, do capítulo 9, confiram novamente comigo, ele é aquele que vem para conquistar. Então ele traz a paz, e esta paz ela é alargada através da pregação do seu evangelho e vai conquistar reinos de mar a mar. Então aqui é uma descrição do reinado universal de Cristo. Ele não reinaria apenas em Jerusalém, mas ele reinaria até aos confins da terra. Nós somos prova disso. O evangelho chegou até nós. Agora nós vamos prosseguir do versículo 14 do capítulo 9 até o fim do versículo de número 10. A profecia sobre o reino messiânico agora descreve o pastor salvador. Aqui nós temos a profecia do pastor. Diz assim, a partir do versículo 14, eu peço a atenção de todos vocês. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. O Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho às donzelas. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs,
E os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Abre, Senhor, os nossos olhos, concede-nos, ó Senhor, entendimento, permite-nos, ó Senhor, enxergar as maravilhas da Tua santa palavra. Concede-nos, ó Senhor, a graça de percebermos a Cristo, o Senhor, o pastor, salvador de seu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, na continuidade, o que nós vimos aqui, ou o que nós continuamos a aprender, a profecia do pastor, ela é revelada. Cristo, nos versículos de 14 a 17, os versículos finais do capítulo 9, ele é apresentado claramente como aquele que traria salvação para a sua igreja, salvação para o seu povo. A partir do versículo 14, mais uma vez, observem até o versículo de número 17. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. Leiam comigo o versículo 16. O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. O versículo 16, ele aponta para uma libertação ainda maior. A profecia, ela descreve a vinda do Messias, a sua vinda como rei, mas também como um pastor salvador. Na realidade, a figura do rei no Oriente sempre era também descrita como aquele que não só reinava sobre a nação, mas cuidava da nação como um rebanho. O rei, ele também era visto pelo povo como um pastor. E é assim que Jesus Cristo ele é descrito. A profecia, ela está cobrindo um momento histórico a ser conquistado ou a ser concretizado, agora está sendo revelado pelo profeta e que alcançaria uma dimensão gloriosa. Jesus Cristo viria, o seu reino traria paz para o seu povo. Esta era uma profecia não somente limitada a Judá, mas de Judá, diz o profeta, todo o reino messiânico seria abençoado. O versículo de número 16 mostra: o Senhor seu Deus naquele dia o salvará, como ao rebanho do seu povo,
E a descrição aqui é clara. Por que ele faria isso? Porque o seu povo é visto como especial. Final do versículo 16. Porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Jesus Cristo, o nosso Senhor, por sua graça, assim nos vê. O Pai, através do Filho Jesus Cristo, nos enxerga com olhos de muita graça e misericórdia. O Senhor, ele enxerga e ele olha para o seu povo e não consegue vê-lo de outra maneira. O salmista diz que o povo de Deus é como a menina dos seus olhos. É algo especial, é um povo protegido, guardado, amado, fruto do seu amor, da sua bondade, da sua compaixão. De forma que Deus iria salvá-lo, o seu rebanho seria protegido, porque são pedras de uma coroa. Deus coroa a sua própria cabeça com pedras viventes, diz o apóstolo Pedro, e essas pedras que vivem, elas formam ou elas fazem parte de sua própria igreja. Prosseguindo um pouco mais, nós entramos agora no capítulo de número 10. O final do capítulo 9 se encerra dizendo: pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. A mensagem então era que a prosperidade viria e ela alcançaria o reino de Cristo através da pessoa do Messias. Percebam que quando nós olhamos estas profecias, e todas elas são envolvidas de muitas imagens, de muitos símbolos, aqueles que nos facilitam entender o estado de paz, de satisfação. Nós precisamos entender isso para que a gente não confunda e acredite que no momento em que nós cremos em Cristo e nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós então temos todas as nossas dívidas bancárias pagas, o nosso cartão de crédito agora é saldado, nós não vamos ter nenhum problema mais com a gasolina, nenhum problema mais com a alta dos alimentos. Isso não tem nada a ver. Inclusive eu vou além. Quando o Senhor fala sobre essa prosperidade, Ele mesmo diz que nós não deixaríamos de sofrer aflição ou perseguição. Senão haveria uma incoerência. Os nossos irmãos no Oriente estão sofrendo perseguição dura, terrível. Mas o que Ele nos mostra aqui é que com a chegada do reino, tudo mais se tornaria ínfimo, pequeno, comparado com a bênção de pertencermos a Cristo. Tudo se tornaria extremamente irrelevante se nós possuímos a Cristo, até mesmo a nossa própria vida, ainda que o nosso sangue fosse derramado às margens do mar. O Senhor então fala que o Rei justo, Salvador, humilde e conquistador, ele faria com que o seu reino ele se expandisse e até mesmo a morte não teria poder de separar os seus súditos, os seus servos dele mesmo. A morte, ela não significa o fim para aqueles que servem a Cristo. A morte, ela na realidade se torna boa quando você morre por Cristo e em Cristo. Perceba, é paradoxal. Como é que a morte se torna algo bom para mim? Ninguém quer morrer, eu não quero morrer. Mas à medida em que você e eu percebemos o fato de que somos de Cristo, até mesmo a morte, ela se torna irrelevante. Tamanha a grandeza, a glória e o poder daquele que destruiu a própria morte. Isso gera, irmãos, em nós convicção, fortalece a nossa fé e faz com que nós estejamos dispostos a pagar o preço mais alto nesta terra por amor ao Senhor, que seria darmos a nossa própria vida por seu reino. Agora nós entramos no capítulo de número 10 e Cristo é descrito como um pastor providente, um pastor provedor. Versículos 1 e 2, vamos ler juntos? Diz assim, vamos lá? Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias.
Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. O pastor, Jesus Cristo, agora é descrito como provedor. Percebam um nítido contraste aqui. O versículo de número 1 diz que a oração do profeta foi pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Era uma chuva de primavera, ainda hoje é uma chuva de estação, março, abril, naquela região, em Jerusalém, onde a terra ela é preparada para dar os seus frutos. Então é a ideia de provisão, providência. Ainda que nós saibamos que seguir a Cristo envolve um preço, aflição, sofrimento, Cristo é o provedor de seu povo. Ele não deixa o seu povo passar necessidade, ele sustenta o seu povo e ele preserva o seu povo, até mesmo nos momentos mais difíceis de fome, nudez, perigo ou espada, ele está com o seu povo. Aqui então o profeta descreve: eu pedi ao Senhor chuva no tempo. Eu pedi ao Senhor aquela chuva que traz alento, aquela chuva que vai trazer provisão, que vai fazer com que os frutos eles tornem a crescer e a brotar nesta terra, destruída e assolada pelos reinos maus e que não temem ao Senhor. E ele vai mostrar então que esse contraste, ele é claramente descrito quando no versículo de número 2, os adivinhos, eles não são como Jesus. Os adivinhos são mentirosos. Diz o versículo de número 2, eles veem mentiras, eles contam sonhos enganadores e eles oferecem consolações vazias, eles dispersam as ovelhas. Os ídolos do lar, eles falam coisas vãs. Eles não trazem alento e conforto para as ovelhas de Cristo, e eis a razão por que o povo andava como ovelhas aflitos sem pastor. A profecia então diz que tudo isso iria acabar quando os homens passassem a ouvir de fato as palavras do rei que provê tudo. As palavras do rei que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando passassem a ouvir as palavras do rei provedor, do pastor provedor, que diz: eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Todo aquele que vem a mim jamais terá fome, ou que beber de mim jamais terá sede. Jesus então vem e diz claramente, irmãos, uma verdade preciosa que nenhum cristão jamais pode esquecer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é que guia o nosso coração nesta terra? O nosso bolso? Quem é que guia o nosso coração nesta terra? A atual situação política do nosso país ou mundial, econômica? Quem é que guia o nosso coração? A nossa mesa farta ou vazia? A saúde ou a doença? O perigo ou a paz? Quem é que guia o nosso coração? O pastor provedor nos mostra que quem guia o coração de seu povo é Ele mesmo, Cristo. O coração do crente, ele deve ser guiado em todos os momentos pela palavra de Cristo. Deve ser conduzido pela palavra daquele que é o provedor e disse: não andem ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Parece algo simples, mas não é quando a fome aperta, quando falta roupa. Agora percebam, irmãos, e essa aqui é uma palavra importante para nós em nosso tempo. Nós não temos o que reclamar, não temos. Nós não temos por que murmurar, de fato não temos. Quando nós olhamos o quadro atual em outras partes do mundo, onde irmãos nossos estão experimentando esta realidade, nós não temos o que reclamar. Nós temos o necessário e até mais, porque o Senhor nos dá. Agora, cuidemos do nosso coração, para que não estejamos sendo guiados por aquilo que vemos. Comida, roupas, bebida,
posses, porque quando a coisa aperta, de repente a gente já fica maluquinho, não sabe nem o que fazer. A gente já fica logo desesperado, porque a gente esquece da palavra de Cristo. Veja só o que é que estava acontecendo com o povo, porque seguiam os ídolos do lar, porque seguiam as mentiras dos adivinhadores, eles estavam oferecendo consolações vazias e por isso o povo andava como ovelha sem pastor. Primeira coisa que nós devemos priorizar é isto aqui hoje, aqui, ó. Mais importante do que trabalho, mais importante do que escola, mais importante do que saúde, mais importante do que qualquer outra coisa nesse mundo, a palavra de Cristo é o mais importante para o seu povo. Por quê? Porque vai organizar de maneira correta todas as outras coisas. E aí tudo que eu fizer, eu vou lembrar de onde vem a provisão. Quando eu agradecer ao Senhor, eu vou lembrar de onde vem o sustento. Quando as minhas mãos trabalharem ou operarem alguma coisa, eu vou lembrar quem me dá sabedoria, inteligência e a arte para fazer. A palavra de Cristo então nos dá o norte e nos mostra como nós devemos viver, caminhar, agir. A palavra então, ela é claramente dura contra aqueles que estavam desviando o povo. Prossigam comigo. O pastor como líder, ele então viria não somente como provedor e salvador, mas como líder ele iria purificar o seu povo dos falsos líderes. Versículo de número 3. E ele vai mostrar isso identificando também a sua herança em Judá. Vamos ler o versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Então, irmãos, vejam só. De 2009 até hoje, se os irmãos fizerem uma projeção basicamente numérica, financeira, nesta igreja, vocês poderiam chegar à seguinte conclusão: a igreja está sendo abençoada. Por quê, pastor? De 2009 até hoje, a arrecadação ela só cresceu. De 2009 até hoje, tivemos condição de fazer outras obras ou grandes obras. De 2009 até hoje, numericamente também nós recebemos muitas pessoas, muitos irmãos, conversões. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: de 2009 até hoje, tem havido pregação da palavra? Essa era a pergunta que a gente deveria fazer. Porque às vezes, pelo que a gente vê, a nossa matemática sempre pesa para não. A igreja está crescendo financeiramente, não. Olha, tanta gente nova na igreja. Pastor, o acampamento agora teve um número que a gente nunca viu. Mas será que é por este caminho que nós devemos nos basear? Ou nós deveríamos nos perguntar e orar e trabalhar para que a igreja ela fosse sustentada por pregação fiel e através do uso que o Senhor faz de homens para que preguem a Escritura Sagrada pura e simplesmente? Veja que o juízo de Deus, através do seu rei, Jesus, viria contra os pastores, porque eles não estavam guiando o povo na palavra. Versículo 3. Ele purificaria o povo de seus falsos líderes. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. A ira de Deus, então, ela seria manifesta através de um líder que ele escolheu, o seu filho, Jesus Cristo. E como é que ele faria isso? Purificando a sua igreja, o seu povo, através de uma pregação fiel. Uma pregação infiel, ela pode produzir grandes efeitos. Ela pode encher a igreja, ela pode fazer multiplicar de gente e estourar de gente aqui para ficar pela janela. Pode fazer a igreja crescer em arrecadação financeira, mas não vai produzir verdadeira conversão, não vai trazer verdadeiro avivamento, verdadeiro despertamento, verdadeiro consolo para o aflito, fortaleza para o cansado. Então, todas as vezes, irmãos, que nós pararmos para pensar como temos caminhado, primeira reflexão que deve ser feita: Deus está colocando em nosso meio, no meio de seu povo, pregadores fiéis
ou nós estamos escolhendo estes pregadores segundo o nosso coração, segundo a nossa própria conveniência? O Senhor, que governa sobre tudo e todos, ele disse que faria isto e ele iria identificar sua herança em Judá. Vejam que no versículo de número 3 ele diz que faria isso através da purificação dos falsos líderes, tirando-os do meio do povo, mas também identificando a sua herança. Primeiro ele diz que o Senhor dos Exércitos, segunda parte do versículo 3, tomaria a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e faria desta o seu cavalo de glória na batalha. Versículo 4, vamos ler. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Olhem só, a herança em Judá seria identificada, descrita como a rocha ou pedra angular. A estaca de tenda é uma imagem importante, ela tem pelo menos dois usos aqui quando esta imagem é mencionada. É aquela estaca que manteria todo o povo unido junto e que firmaria os valores que não poderiam ser desprezados. A ideia da rocha trazendo fundamento, segurança, mas também arco de guerra, ou seja, a figura do pastor como aquele que viria para conquistar, vencendo e para vencer. Eu vou parar por aqui e vou fazer pelo menos duas aplicações finais com base nestes versículos aqui. O primeiro deles está em 1 de Pedro capítulo 2, vamos para lá. 1 de Pedro capítulo 2. Aqui nós temos a base, o fundamento da igreja. O pastor, como líder de seu povo, viria, se identificaria com o seu povo, com a sua herança, faria do seu povo glorioso na batalha, como um cavalo de batalha, e de seu povo surgiria o rei. 1 de Pedro 2, versículos 4 a 8. 1 de Pedro 2, do versículo 4 ao versículo 8. Vamos ler. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado de modo algum. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Jesus Cristo, ele profeticamente foi anunciado nos dias de Zacarias como esta pedra de fundação, esta principal pedra do alicerce da igreja, de seu povo, o principal fundamento de seu reino. A imagem, então, ela é confirmada pelo apóstolo, não somente Pedro, mas também Paulo, escrevendo aos Efésios, e diz que os crentes devem se achegar a ele, a pedra que vive, que foi rejeitada sim pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. E o que foi que ele fez então conosco? E eis uma importante aqui, verdade bíblica: a igreja de Cristo somos nós. E como é que Cristo nos vê? Como pedras que vivem. Cada um de nós somos como tijolos desta grande construção, desta imponente construção, maior do que qualquer outro templo neste mundo, porque espalhados sobre o universo, somos pedras que vivem e somos edificados casa espiritual para servirmos ao Senhor.
sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio dele, de Jesus Cristo. É a pregação da palavra de Cristo, que vai então construindo e edificando a igreja. Não pode ser outra pregação, porque é através da pregação da palavra de Cristo que a fé da igreja e a esperança da igreja são renovadas, porque a Escritura confirma que ele foi aquela pedra antiga, angular, eleita e preciosa, profetizada por Zacarias, e que nos dias do apóstolo Pedro se tornou então a fundação ou o fundamento da igreja. Quem nela crê, diz o versículo de número 6, não será envergonhado de modo algum. Agora, irmãos, percebam outra passagem bíblica que vai nos mostrar a importante doutrina sobre Jesus Cristo como o nosso líder, a rocha, o fundamento da igreja. Ele não somente é a estaca da tenda, não somente é a pedra angular, mas ele é o arco de guerra. Vamos para Apocalipse 19. É a última passagem que eu queria compartilhar com vocês e aplicar então. Apocalipse 19, último livro da Bíblia, fácil de achar, do versículo 11 ao versículo 16. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Vamos ler? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o pastor como líder, em Zacarias, em tempos antigos, é revelado como aquele que viria para purificar o seu rebanho, limpando de todos os falsos líderes. E identificando sua herança em Judá, através da posição dele mesmo, uma pedra angular, eleita e preciosa, rocha de fundação, a estaca da tenda, aquele que manteria o seu povo em união, junto, aquele que firmaria o seu povo nestes valores estacados, firmados, apregoados, e finalmente, como um conquistador, ele é descrito por Isaías ou por Zacarias como um arco de guerra, ou um arco do guerreiro. A descrição de João no Apocalipse é aquela profetizada por Zacarias. Percebam as imagens, elas são muito semelhantes. Ele vê o céu aberto e eis um cavalo branco. Ele vê o céu aberto e montado neste cavalo um cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. A justiça é a marca do trono de Cristo. Versículo 12, os seus olhos são chama de fogo, juízo, na sua cabeça há muitos diademas, governo, soberania. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, mas ele revelou para o seu povo. Se a gente para nesse versículo, a gente diz, Jesus tem um nome que só ele mesmo sabe, de fato, mas ele revelou para a sua igreja. Versículo 13, ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por sua palavra, ele preserva, ele provê, ele coordena, ele dirige, ele alimenta, ele salva ao seu povo. E os exércitos o seguiam, exércitos que há no céu, versículo 14, todos montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora veja como é que ele traz então a conquista para o seu reino. Versículo 15 e 16. Sai da sua boca uma espada afiada para ela ferir as nações.
O cristianismo nunca foi uma religião violenta. Em determinados momentos da história, quando cristãos agiram com violência, eles se afastaram do propósito de Cristo. O cristianismo sempre pregou a justiça e a conquista do reino de Cristo através da pregação da palavra de Cristo. É interessante quando a família ou um dos familiares daqueles mártires, sendo entrevistado, respondeu que enquanto não se encontrava o paradeiro daqueles sequestrados, cristãos sequestrados, eles esperavam as atitudes da parte dos governos. O governo da Síria. Mas no momento em que eles souberam que eles já tinham sido mortos, martirizados e declarado a sua fé em Cristo, ele disse: para mim não haveria mais necessidade. A morte deles não significaria mais nada para mim, porque eles já estão com o Senhor. Fé cristã, então, irmãos, ela diz respeito muito mais à pregação e é algo que nós devemos nos envolver e nos engajar, porque é através da pregação que Cristo, ele rege, ele governa o mundo e pessoalmente ele traz o juízo sobre as nações. Quanto mais a palavra é pregada e o reino é conquistado e os inimigos de Cristo eles se levantam, eles pagarão um preço muito alto, porque eles se levantarão contra aqueles, descrito no versículo 16, que tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, parece, mais uma vez repito, paradoxal. Se você toma um tapa, dá a outra face. Se lhe obrigam a caminhar uma milha, você caminha mais outra. Se lhe pedem um manto, você dá a capa. Parece paradoxal, mas a fé cristã, ela prega a justiça, a glória, a honra e o poder do Rei Jesus Cristo. E este é o método que ele entregou à sua igreja. Nunca devemos nos afastar daquilo que ele mesmo nos ensina. O arco de guerra lhe pertence. Ele é o conquistador de seu povo. Cabe à igreja, então, envidar esforços cada vez mais para que a pregação alcance limites inimagináveis. Percebam, limites inimagináveis não diz respeito a apenas ficarmos aqui dominicalmente. Limites inimagináveis diz respeito ao nosso envolvimento com a causa de Cristo fora das portas deste templo, onde nós estamos cada vez mais conscientes de que é desta maneira que nosso Cristo, como pastor provedor, como pastor salvador, como pastor líder, ele continuará a congregar e a arrebanhar o seu povo. Mas este assunto nós vamos deixar para o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, exaltamos o teu santo nome e te louvamos por Jesus Cristo, o nosso Rei e Pastor, que veio até nós como um Salvador maravilhoso, que veio até nós como um Rei provedor que não nos tem deixado faltar nada e nos ensinado que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, ó Pai. Que veio até nós como um pastor líder, purificando o seu povo dos falsos profetas, levantando pregadores fiéis, como temos visto em nossos dias, não somente em nosso país, o número de pregadores jovens que têm sido levantados, mas também em outras partes do mundo, onde a tua obra missionária, ela tem se espalhado entre os índios, entre os povos da África, no mundo muçulmano. E como pastor e líder também vem identificando sua herança em Judá, de onde surgiu o rei, a pedra angular, a estaca da nossa tenda, o arco de guerra que governa e subjuga os seus e os nossos inimigos. Ó Senhor, livrai-nos de uma vida sem propósito, de uma vida, ó Senhor, onde o nosso coração é guiado por aquilo que nós podemos tocar e ver,
e enche, ó Senhor, o nosso coração desse sentimento de graça que nos faz olhar para a palavra de Cristo e saber que é por esta palavra que somos guiados e viveremos plenamente satisfeitos, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor nos concede, por tudo aquilo que o Senhor provê para o nosso crescimento em graça. E isto inclui, Senhor Deus, até mesmo os momentos mais difíceis, sofrimentos, enfermidades, a dor da morte. Ó Senhor, abençoa a tua igreja e fortalece, Senhor, a fé do teu povo. Faz-nos lembrar que Cristo é a nossa rocha eterna e que somente nele devemos nos refugiar. Desperta, ó Senhor, este sentimento no coração dos nossos filhos e em nosso próprio coração, todas as vezes que abatidos e abalados com os sistemas deste mundo, sentirmos, ó Deus, a tentação de sermos tomados pelo desânimo, pelo desencorajamento. Mas enche o nosso coração de alegria. Fortalece, Senhor Deus, a fé. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança. Faz-nos lembrar da tua justiça, do teu poder, glória, da tua compaixão, do teu governo soberano. Ó Senhor, fortalece a tua igreja e dá-nos sempre da tua imensa graça. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.